Rádio. Novelo. Tá começando mais um Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Quando eu era criança, eu não gostava de circo. Eu tinha pena dos bichos, das pessoas, de quase tudo. E medo, muito medo. Não era medo de palhaço. Era um medo que eu acho que eu teria até hoje. Era medo de ver aqueles trapezistas voando pelo ar. Dava um frio horrível na barriga, mesmo quando tinha rede de proteção embaixo. Eu gostava, mas me dava um pouco de angústia também, eu acho, assim, a sensação de ver potencialmente pessoas que podem morrer, né? Assim, um acrobata pode morrer, o equilibrista pode morrer, assim, é isso que tá em jogo, né, no circo. Então tem uma coisa um pouco assustadora, assim, e até meio sombria, sei lá. Mas é esse misto de emoções, né, de alegria e excitação e ao mesmo tempo um pouco de pavor. Essa é a Fernanda Faia. Eu sou Fernanda Faia, cineasta, fotógrafa, educadora, brasileira, leonina. A Fernanda não é exatamente uma pesquisadora do circo. Que mais? Mas ela tem credencial para estar aqui falando disso. Tinha número que eu gostava, número de cavalo, sabe, bailarina em cima de cavalo, acrobata em cima de cavalo. Ah, essa era a minha bisavó. Ela fazia isso? Bailarina equestre. Esse é o nome. Pois é. A Fernanda não cresceu no circo, mas ela sempre soube dessa linhagem. Sim, meu pai sempre fez questão de ficar reafirmando isso, assim, né? Que a gente é de família circense, a gente é circense, a gente tem sangue circense, a gente se adapta a qualquer situação, a gente navega, sabe? Se precisar, dorme na estrada, se precisar, dorme num hotelzinho aqui, de beira de estrada, ou dorme no carro, sabe? Os dois atos do nosso episódio hoje acontecem nesse universo. Tanto do circo, do freak show, dos talentos extraordinários, quanto da família. A da Fernanda tinha origem Roma. Tem muita semelhança, assim, né? A vida Roma, nômade, itinerante, performática. Tem muita coincidência com a vida circense, né? Tem muitas famílias circenses que são de origem cigana. Há muitas gerações, as mulheres da família dela gerenciavam circos e se apresentavam pelo Brasil afora. E a minha avó trabalhou como atriz durante muito tempo. Ela foi da companhia da Bibi Ferreira. E teve uma época que ela teve a própria companhia de teatro. E daí era a Nelly Terese e seus artistas. Meu pai falou, ela disse que cansou de passar fome em teatro e foi passar fome em circo. Aí, de repente, ela talvez decidiu voltar para as raízes circenses, que daí também era onde ela se sentia em casa. Já que é para passar fome, vamos se divertir mais, né? Vamos se divertir mais. Quando a Fernanda nasceu, a avó dela ainda estava nessa vida circense. As lembranças que eu tenho não era uma família que a gente frequentava muito. Estavam sempre meio viajando e indo de um canto para outro, então... Uma hora eles estavam no Paraguai, outra hora não sei onde. Mas no Natal eles se encontravam. E aí não era só cada um no seu canto comendo Chester e fazendo a piada do pavê. Então todo mundo vai ter que apresentar alguma coisa. Eu tocava violão, sempre toquei violão e cantei e tal. Então o meu lance era que eu tinha que tocar e cantar, sabe? E eu odiava, assim. Sarau de Natal. Eu sinto a dor da Fernanda. Mas nem todo mundo odiava. Tinha gente que brilhava. O irmão da Fernanda fazia um número de palhaço. O pai dela recitava as próprias poesias e a tia dela declamava tangos. Porque ela morou uma época na fronteira, ali em Foz do Iguaçu e tal, então... E ela incorporou essa coisa do espanhol. Ela declamava uns tangos, assim, de cabo a rabo. Mano a mano, ela declamava. Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido... En mi pobre vida paria, solo una buena mujer. E declamava, não cantava, declamava. Declamava cantando, né? Não cantava, mas é essa declamação dramática, assim, né? Um pouco cantada. Essa era a tia Neiru, que se encaixava bem nesse elenco de artistas diversificados. Apesar de não ser uma tia de sangue. A gente chamava ela de tia Neiru, assim. Durante muito tempo era vovó Nelly e tia Neiru, não era nem... Sabe essa coisa que a gente cresce e percebe que o nome do nosso avô não é tipo vovô Marcos, é só Marcos? Sim. Era assim, um título, uma entidade, assim, sabe? Então... As duas juntas eram uma entidade. As duas juntas eram uma entidade, vovó Nelly e tia Neiru. A avó Nelly morreu quando a Fernanda era pequena. E aí ficou a tia Neiru. A gente descia para o aniversário dela, encontrava nos natais também, eventualmente. Então a gente frequentou bastante, assim. A Fernanda era meio fascinada pela Neiru.
No começo, por um motivo muito simples. Sabe carro de bola que vai nessas cidadezinhas de interior até o litoral, que tem um carro que vende umas bolas coloridas, assim, de grandes, plástico. não, as bolas bem grandes. Eu adorava essas Imensas. bolas quando era criança. Eu amava isso, amava. Eu achava uma coisa assim, quase mágica. Mas é mágica, né? Assim, era a mesma sensação que eu tinha. Então, na velhice, a Neyru fazia isso. Ela era a tia do carro das bolas. Nossa, até uma tia com carro de bola é um acesso a um mundo mágico muito maravilhoso. Muito, um privilégio, né? Mas sensacional. Então, maravilhoso. Fora, né, ganhar bola toda vez, enfim. E poder circular no carro de bolas, porque o carro de bolas tem um alto-falante. Sensacional! E ela ia melhor programa! Né? Daí é aquela coisa de que o carro vai a 10 por hora ali na rua e a criançada vem chegando, sabe, pra comprar, daí um corre e vem comprar. Mas depois que passou o fascínio original pelas bolas, a Fernanda foi ficando intrigada com a figura da tia Neyru. Porque quanto mais ela envelheceu, mais misteriosa ela foi ficando também, um pouco mais fechada, sabe? A Fernanda sabia que a tia viajava com a avó dela, que as duas trabalhavam no circo. Mas ela não sabia o que exatamente a tia Neyru fazia. E nem como ela tinha vindo parar na família. E depois, quando ela morreu, eu falei, puta, agora que eu quero saber, né? Agora acabou qualquer possibilidade de eu conseguir acessar essa história. O apartamento da tia Neyru estava vazio, sem pistas. Os álbuns de família contavam tudo quanto era história, menos a dela. Foi aí que a Fernanda resolveu mergulhar na história da Neyru. A Neyru, ela foi parar no circo... como várias pessoas foram parar no circo, eu imagino, que é fugir pro circo. Ela disse que ela tinha 12 anos, mais ou menos, então ela tava com esse fascínio, né, que o circo começa a anunciar que vai chegar na cidade, né, então você começa a ouvir o boca a boca, que o circo vai vir, que o circo tal tá chegando. Quem nunca ficou de castigo e fantasiou sobre fugir de casa, que atire a primeira pedra. Fugir com o circo era uma fantasia bem comum. Só que não era para qualquer um, né? Para trabalhar no circo, tinha que ter talento. E a Neyru tinha. Ela foi bater na lona do circo no fim dos anos 40. E conseguiu um emprego. Porque também tem uma coisa de que ela diz que com 12 anos ela já parecia ter 18 de tamanho. Ah, porque ela era grande, né? Não acho que isso faça diferença para os contratantes, né? Necessariamente. Mas assim, ela se disfarçava de mais velha. Mas ela tinha 12 anos, é uma loucura pensar, né? Pré-adolescente. Foi assim que começou a carreira dela no circo. Uma carreira que chegou até a Fernanda de um jeito meio difuso, sem muita explicação. Ela vinha acompanhada de um mito, sabe? Que ela era essa lutadora circense, de que ela era a mulher gorila. A mulher gorila. Você pode estar pensando num tipo de espetáculo que tem até hoje em alguns parques de diversões. Que tem uma mulher enjaulada que, assim, entre aspas, vira um gorila e dá um susto na plateia. O que a Neyru fazia não era isso. Era bem mais interessante. Ela tem uma fama, né? E alguém que foi uma pioneira da luta livre no Brasil. Pioneira num momento em que a luta livre feminina era ilegal. Talvez você já tenha ouvido falar de um decreto de 1941, do Getúlio Vargas, que proibiu o futebol feminino. E ele não proibia só o futebol. Ele proibia todos os esportes vistos como, entre aspas, incompatíveis com a natureza feminina. Então você pode imaginar que luta corporal não passava nesse crivo, né? Mas vamos combinar que se nem a lei da gravidade os circos respeitam, não ia ser esse decretozinho do Getúlio que ia barrar um espetáculo que atraísse o público. Tinham vários tipos de espetáculo que aconteciam dentro do circo, né? Fora os números circenses tradicionais, assim. E a luta livre foi uma dessas grandes atrações. Não percam, este vale tudo. A vencedora do combate vai desafiar os valentes da cidade. Não é MMA, né? Não tem nada a ver com isso, mas é uma luta livre performática, um pouco parecida talvez com a luta livre, né, mexicana. São lutas ensaiadas, né? São lutas performáticas, assim, coreografadas, né? Mas não é que essas lutas eram tranquilas. Assim, era muito imprevisível também, porque no fundo é uma luta, assim, né? É físico, né? Você se machuca, você se ferra ali, né? As coisas não saem necessariamente, precisamente como planejado, assim, né? Nessa minha pesquisa pro filme, eu fui conversando com várias outras lutadoras circenses, né? De gerações mais recentes, que são mulheres que estão hoje, sei lá, com seus 80,
70, 80, 90 anos. E uma das pessoas que eu conversei bastante, que é uma lutadora também bastante conhecida, é a Lana Campos. E a Lana falou assim, não, porque eu tenho não sei quantos narizes quebrados, que eu tenho não sei quantos braços que eu quebrei costela, quebrei não sei o quê. Então, assim, né, uma vida de luta livre é uma vida de... Né, mesmo circense, é uma vida de, nossa, muita pancadaria mesmo. Nessas lutas, a personagem da Neyru... Na verdade, é meio difícil descrever a personagem da Neyru. Tem um cartaz que a Fernanda achou na pesquisa dela que diz assim, abre aspas, lutadora africana, 90 quilos de músculos e brutalidade. Fecha aspas. Meio racista, meio black power, 100% apelando pro exótico. E fazia parte dessa personagem da mulher gorila. Por quê? Né? E ao mesmo tempo, a mulher gorila era a lutadora africana, que falava portunhol. Então, assim, nada faz muito sentido, mas você vai compondo essa personagem. Era lutadora africana que falava portunhol e declamava tango e depois lutava e batia em todo mundo. A Neyru fazia uma coisa específica que poucas mulheres faziam naquela época, que era lutar contra homens. E normalmente ela ganhava. E eu acho que ela era, assim, ela tinha uma presença, ela tinha um carisma, ela tinha um porte. Tem coisas que não são, não sei, que quando ela subia no ringue parecia que ela tinha 2 metros de altura, assim, e ficava todo mundo muito magnetizado pela figura dela. A Neyru não tinha 2 metros, mas ela tinha um físico impressionante. Uma das coisas lendárias que ela fazia era bater todas as estacas que seguravam a lona do circo, segurando uma marreta em cada mão. Às vezes eu vejo fotos dela, assim, né, de família e tal, e reparo e falo, nossa, que loucura, que ali naquelas fotos ela já estava com quase 80 anos, mas sabe, não parece, assim, porque é um corpo muito esportivo. A Neyru não fez só luta livre, ela fez a Mulher dos Pulmões de Aço. O que é a Mulher dos Pulmões de Aço? O que é isso? O que a Mulher dos Pulmões de Aço faz? A Mulher dos Pulmões de Aço, eu queria muito ter visto isso ao vivo, assim, porque ela me descreveu uma vez. Era assim, tinha um aquário montado ali no meio do palco. Ela entrava lá, submergia, né? Ficava dentro da água e daí eles colocavam jogavam uma gasolina em cima da água e ateavam fogo na superfície da água. Então a superfície da água ficava flamejante e ela ficava dentro da água. E daí o lance era esse, assim, ela ficava minutos e minutos e minutos e minutos e minutos e minutos. Que coisa perigosa, meu Deus. Nossa, é muito pior do que quebrar um braço fazendo luta livre. Né? É muito pior, porque se dá algum pepino e você precisa de fato sair da água, significa que você tem que se queimar. E ela, que coisa, eu nunca ouvi falar desse número. Ainda bem, se eu tivesse visto isso em criança, eu ia ficar apavorada, traumatizada para sempre. Então, era a Mulher Gorila, a Mulher dos Pulmões de Aço. Tinha mais? Ela foi portô de trapézio, né? Então, foi trapézio... o quê de trapézio? Portô. O trapézio de voo, aquele trapézio... Porque tem uns números que são de trapézio parado, né? Que a pessoa fica fazendo ali várias figuras e, enfim, com o trapézio parado. E depois tem o número tradicional de trapézio, que é o de voo, que é os acrobatas, né? E daí tem as duas figuras. Tem o portô e tem o volante. O volante é a pessoa que faz os giros, que faz as piruetas. E o portô é o que tá do outro lado, que segura, né? A Neyru fazia tudo isso dentro do circo que a avó da Fernanda, a avó Nelly, gerenciava. E ela foi sócia com a Rebeca, que é uma outra lutadora circense argentina. Elas foram sócias de um circo, então elas eram donas, né? A Rebeca mais um lugar de treinadora e tal, pensando mais a luta livre em si, a minha avó como diretora artística. Depois, mais pra frente, a Neyru entra de sócia também. Então eram 3 sócias, 3 donas. Eram 3. Até um dia que a Nelly e a Neyru fugiram no meio da noite. A Fernanda ouviu muitas histórias diferentes sobre o que levou ao fim do circo dessas 3 mulheres. Eu fiz um apanhado de histórias para chegar na minha conclusão do que eu acho que aconteceu. Primeiro, tinha um fenômeno maior. Conforme a TV ia ganhando espaço, o circo ia entrando em queda livre. Foi um lance de um declínio mesmo do circo como espetáculo, né? Como entretenimento, assim, né? Também tem uma história de que o trio que gerenciava o circo não era muito bom em matéria de planejamento financeiro. E essa, a Fernanda não compra tanto, porque afinal o espetáculo até que durou bastante tempo. Mas sim, sei lá, pode ter contribuído. E aí tem um outro fator. E aí, as outras narrativas que eu ouço é que também a Neyru e a Nelly precisaram seguir a vida delas como um casal, longe da Rebeca.
e que elas foram embora para viver juntas, porque ali no trisal não dava mais. O trisal não dava mais. Pois é. Assim como você cresce e se dá conta de que o nome do vovô Marcos não é vovô Marcos, você também cresce e percebe que, às vezes, aquela tia, na verdade, é a companheira da sua avó. O que eu acho que aconteceu é que elas eram esse trio, né, esse power trio, que sustentou esse circo durante muito tempo. Até que não deu mais. Dali em diante, a Neyru e a Nelly viraram uma dupla. Na vida e nos negócios. A Neyru era a mulher gorila. E a Nelly era a agente, locutora e companheira da mulher gorila. Elas fizeram esse espetáculo até a minha avó ficar doente. Ela teve uma doença renal, assim, difícil, complicada, que ela precisava, de fato, estar perto de um hospital e frequentar um hospital. E daí foi quando elas pararam, mas isso já foi tarde, assim, já foi na década de 90 mesmo. Uau, e até então estavam vivendo vida itinerante de artistas de circo? Estavam. Uau, olha só, danadas elas, hein? A Nelly morreu em 1995. E depois disso, a Neyru foi se fechando. Também porque ela virou pastora numa igreja evangélica, não sei quanto que isso influenciou, acho que influenciou, mas ela já não se sentia tão à vontade de falar sobre circo, de falar sobre o passado dela. Em algum momento, a Neyru se desfez de tudo. Do figurino, dos cartazes, das fotos. Toda a memória de uma grande carreira foi pra fogueira. Ou quase toda. Eu acho que é o grande trunfo do meu pai, assim, foi ter conseguido transmitir... Não a vivência do circo, né? Porque a gente não teve essa experiência, mas ter conseguido transmitir esse orgulho, esse amor, esse interesse, né? Essa vontade de perpetuar essas histórias, né? De passar pra frente, de contar. Quer dizer, no fundo, essa configuração do circo, acho que é o que faz com que seja um lugar, segundo várias pessoas, né, circenses me contam, um lugar de acolhimento, assim, né? Um lugar que abraça mesmo as diferenças. A gente descobre qual é o seu talento e você vai ser trapezista, palhaço, mulher gorila... Mulher dos Pulmões de Aço, o que for, né? A Fernanda Faia fez um filme sobre a tia dela que chama justamente Neyru. É Neirud. Tem esse D mudo no final. Para quem for assistir ao filme, dá uma olhada nos agradecimentos. Os 2 primeiros nomes são os principais personagens do nosso segundo ato de hoje. Foi uma coincidência total, sério. A Flora Thomson-DeVoe já estava falando com eles quando a gente viu o filme. É ela quem levanta a lona desse segundo espetáculo. E quem encontrou mais casos de família. Esse é o Alberto. Tudo começa, na verdade, em 1958. Eu morava em Campinas, era moleque, eu tinha 8 anos de idade. E aí eu vi no centro da cidade alguém montando um pavilhão, uma coisa muito tosca, com umas faixas, chamando o público para uma prova de jejum que ia acontecer ali com a Faquireza Verinha. A Faquireza Verinha. Enfim. Se você não tem a menor ideia do que essa palavra faquireza significa, segura que a gente já explica. O que se precisa saber por enquanto é que o Alberto tinha um problema. Porque ele estava morrendo de vontade de ver a Faquireza Verinha. Mas menores de idade não podiam ir desacompanhados. E o resto da família não compartilhava dessa paixão súbita dele. Então o Alberto pediu, esperneou, implorou, até que o irmão mais velho dele topou ir junto. Eles pagaram o ingresso e entraram naquele pavilhão tosco. Ali dentro tinha uma caixa de vidro. E dentro da caixa de vidro tinha uma mulher jovem, vestida de cetim rosa. Deitada numa cama de pregos, com várias serpentes vivas em volta. E era uma coisa absurda, era uma coisa meio altar, meio religioso, meio profano. Não dava para entender o que era aquela mulher, eu com 8 anos de idade. E aí tinha, assim, uns policiais que vigiavam o jejum, porque tinha uma coisa de bater um recorde. Então tinha que ter uma vigilância para dizer que a Faquireza não comia à noite, por exemplo. Então eles se revezavam. E aí tinha uma bandeira do Brasil estendida no fundo dessa urna, tinha uma coisa um pouco cívica,
porque era uma coisa um pouco de orgulho para o Brasil, a possibilidade de você bater um recorde de fome. Isso uma Campinas de 1958, que é uma cidade infinitamente menor, muito mais pacata, aquilo foi um acontecimento na cidade. E para mim, uma coisa de maluco, porque eu vi aquilo e nunca mais esqueci. Antes e depois de visitar a Faquireza Verinha, o Alberto ficou acompanhando pelos jornais. Porque a prova dela ia durar uns 40 dias. E cada passo era acompanhado pela imprensa. A Verinha passou mal ontem. Verinha foi visitada pelo Mazzaropi. Verinha vai ficar mais X dias. A cobra mordeu Verinha. Coisas assim. Foi um furor na cidade. E na vida do Alberto. Anos mais tarde, depois de adulto, de vez em quando ele se pegava pensando naquilo. Eu, já morando em São Paulo, eu ia para Campinas às vezes, naqueles arquivos do jornal da cidade, tentar localizar que ano que eu tinha visto aquilo que eu não lembrava mais. Mas nunca aparecia nada. Chegou uma época que eu perguntava para todo mundo da cidade, para o povo de imprensa, jornalista, radialista, se alguém lembrava da passagem da Faquireza Verinha por Campinas. Ninguém lembrava. Só eu que lembrava. Chegou uma hora que eu falei, pô, será que eu estou inventando essa história? Meu irmão que me levou não lembrava da história. Pra você ter uma ideia. Essa história era importante para o Alberto. E não só porque era uma coceira mental que mais ninguém parecia lembrar. Aquela cena calou fundo nele. No que talvez tenha sido um pesadelo para os pais dele, naquele momento o Alberto vislumbrou a carreira que ele queria seguir. Eu quero trabalhar com isso. Não sendo faquiro, mas fazendo alguma coisa que provocasse esse tipo de emoção, entendeu? Era uma instalação religiosa, profana, era uma coisa macabra ao mesmo tempo. Aquela mulher em cama de prego com cobras, era uma coisa bem punk. E eu fui pro teatro, comecei como ator, depois eu virei cenógrafo. E eu sempre tive essa pegada, um pouco dessa coisa do kit, dessa emoção barata. Eu gosto muito disso. Essa coisa assim do circo, tipo a monga, mulher gorila, a cabeça falante, guilhotina francesa, essas coisas todas de ilusionismo. Isso aí eu deito e rolo quando ainda consigo encontrar alguma coisa dessa. O Alberto vivia caçando esse tipo de coisa. Mas a faquireza que tinha ligado a ignição desse desejo dele parecia que tinha se desfeito no ar. Teve uma hora que ele não sabia mais o que fazer. Aí, ele acabou apelando para a nova geração. No caso, para um jovem chamado Alberto. Em 2012, eu conheço o Alberto de Oliveira. E num bate-papo assim, senti que ele era um cara que curtia umas coisas diferentes, uma coisa mais antiga. Daqui em diante, para diferenciar, eu vou chamar os Albertos pelos sobrenomes. O Alberto que viu a Faquireza Verinha vai ser o Camareiro. E esse aqui fica sendo Oliveira. Eu tinha 13 anos. Meu primeiro computador chegou o Orkut junto, né? E eu já tinha essa coisa com a Carmen Miranda desde que eu lembro. Desde que eu posso me lembrar. Eu já trazia essa paixão pela Carmen. Então, eu entrei... A primeira coisa que eu fui foi no Orkut procurar os grupos da Carmen. E ali eu passei a fazer parte dessa rede de fãs da Carmen Miranda, né? O Camareiro também era chegado na Pequena Notável. E aí, naquele grupo do Orkut, rolou um encontro de almas. A gente tem uma diferença de idade muito grande. Falei, pô, quem é esse moleque que fala dessas coisas, né? De Carmen Miranda. Pô, não é da época dele, onde já se viu... Só que o Oliveira não era só fã da Carmen. Ele era pesquisador da vida da Carmen. Tinha coisas, programas de rádio americano, coisas absurdas que as pessoas não conseguem. Ele já tinha caminhos pela internet que descobria essas coisas. Então o Camareiro lançou o desafio. Se tu é pesquisador mesmo, jovem Alberto, segura essa. Falei, você que gosta de pesquisa, não sei o quê, eu tenho uma história para pesquisar, não sei mais nada de onde era, de onde veio, para onde foi, não sei nada disso. Passou uma semana, 2 semanas, ele me chega com uma matéria da Folha de São Paulo. A matéria era sobre alguma treta jurídica em que a Faquireza Verinha tinha se envolvido. E ali tinha uma informação crucial. Apareceu o nome real dela, o nome oficial dela. Pode parecer um trunfo. E é. Mas quem mexe com pesquisa sabe que a história tá só começando. Porque o Camareiro não queria só provar que ele não estava doido, que a Faquireza Verinha tinha existido. Agora ele queria encontrar a Faquireza Verinha, se ela estivesse viva, para agradecer. E se ela estivesse morta, ele podia, sei lá, levar uma flor no túmulo dela. Então, os Albertos começaram os trabalhos. Na época tinha um site que era uma lista telefônica de assinantes
Com todos os telefones que depois tiraram do ar. Que era maravilhoso, aliás. Mas na época ajudava muito. E aí, bom, o nome original dela tinha vários homônimos. E aí a gente começa a ligar para o Brasil. Porque a gente não tinha a menor noção de onde era, né? Começa a ligar para os homônimos. Aí era muito engraçado. E as pessoas tinham telefone fixo, né? Na época, e atendiam. De repente ligava assim para, sei lá, interior do Mato Grosso. Atendia um fulano. Seu fulano, tal, a dona Maria José. É minha sogra, moço. Por acaso ela é artista, ela foi artista? Peraí. Também foi artista? Não, amor, não foi não. Olha, amor, o senhor está enganado. Teve vários telefonemas desses, entendeu? Os Albertos iam ligando para as fulanas de tal Brasil afora, com a ajuda da boa e velha lista telefônica. Mas justo naquele momento, estava surgindo uma nova ferramenta de pesquisa, ainda mais poderosa. Quando a gente começou a pesquisar a Faquireza Verinha, era um momento em que estavam começando as hemerotecas digitais. Então a Folha já tinha uma, e aí na sequência a gente começou a pesquisa em março de 2012. Quando foi em maio, a Biblioteca Nacional lançou a Hemeroteca Digital Brasileira, bem com poucos jornais ainda, mas já, era já maravilhoso, era revolucionário, né? E era bem esse momento do início da nossa pesquisa. Então, a gente pegava a palavra faquireza e ia desdobrando para tentar achar coisas da Verinha. Sabendo que, se colocasse no Google, até então, se colocasse no Google faquireza, não aparecia absolutamente nada. Era como se nunca tivesse existido faquireza no mundo. No Google, nada. Mas nos jornais antigos, digitalizados, era faquireza para tudo quanto era lado. E as histórias, tanto delas em prova, com os pregos e as cobras, como as histórias pessoais que vão aparecendo, são sempre mirabolantes, são sempre... Muito interessantes. Faquir é uma palavra árabe que tem pobreza na raiz. Há muitos séculos, faquir é o termo usado para descrever ascetos de várias vertentes religiosas. Pessoas que renunciavam a todas as posses materiais e viviam meditando, orando, vagando e, normalmente, passando fome. Mas o faquirismo que a gente está falando aqui hoje é outra coisa. No século XIX, começa, na Europa principalmente, nos Estados Unidos, né, uma cultura do freak show, do side show, do freak show. Então, os empresários vão atrás de shows sensacionais. Esses shows podiam tanto ser pessoas com alguma deficiência, corpos extraordinários, enfim, pessoas com qualquer tipo de talento em comum. Tinha um tanto de exploração e voyeurismo, sem dúvida, mas os freak shows eram às vezes o único espaço que sobrava para uma população muito discriminada. Então, nesse pacote, ainda no século XIX, surgem os jejuadores profissionais. Pessoas que conseguiam passar longos períodos sem comer. O espetáculo, no caso, era só isso. Ficar sem comer. O que, como todo mundo sabe, não é pouca coisa. A pessoa ficava num lugar público, exposta, e para as pessoas poderem conferir que está 24 horas ali mesmo sem comer, 48 horas ou mais. Tem até um conto do Kafka sobre esse fenômeno. As pessoas que faziam eram às vezes conhecidas como artistas da fome. Eles ficavam 1 ou 2 dias, às vezes sem nada, nem água. Mas para os jejuns mais prolongados, normalmente as pessoas tinham uma cota de líquidos que eles podiam consumir. Água, chá, suco de laranja, enfim. No começo do século XX, os artistas da fome começaram a fazer um impacto em solo brasileiro. Na verdade, literalmente no solo brasileiro. Em 1917, um ator português resolve fazer um jejum no Rio de Janeiro. Só que ele já faz um outro formato. Ele fica enterrado vivo dentro de um caixão, com um tubo para respirar, e ele fica embaixo da terra. Então as pessoas sabem que... As pessoas não veem ele jejuando, elas sabem que ele está lá embaixo da terra. E aberto ao público, 24 horas também. Ele fica ali uma dezena de dias. E essa exibição dele inicia um boom do jejum no Brasil. Então aí aparecem outros homens fazendo isso no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras cidades também, nas capitais ainda na época, né? Depois pelo interior. E nisso também surge uma mulher fazendo, em 1923, também enterrada viva, Rose Roger, uma francesa que vivia no Rio de Janeiro, surge a primeira mulher. Então ali é o início. A chegada da Rose também abriu uma caixa de Pandora meio previsível, de discursinhos sobre o que significava uma mulher fazer esse tipo de espetáculo.
Dependendo de para quem se perguntasse, isso era mérito ou culpa do feminismo. A Rose fez a prova dela, aparentemente deu tudo certo, e aí ela sumiu do mapa. Os Albertos foram mapeando o surgimento desses jejuadores e jejuadoras profissionais e a evolução do espetáculo. Aí surge a urna de vidro, que em vez deles ficarem embaixo da terra, eles ficam em cima, porque considerando que o público pagava ingresso para ver, você paga ingresso, aí chega, você sabe que o faquir tá lá embaixo, mas não vê, né? Então, isso era pouco atrativo. A urna era normalmente uma caixa grande, às vezes em formato de caixão, mas todo de vidro, com espaço suficiente para a pessoa deitar, no máximo ficar sentada. Teve casos, tanto no Brasil como no exterior, de jejuadores que foram pegos surrupiando lanche de madrugada. Dava briga, dava cadeia, dava processo. E por causa disso, quem estava realmente jejuando começou a querer mostrar que o negócio era para valer. E aí botam cadeados para todo mundo ter certeza que não entrava nada na urna e saía, né? E aí eles vão incrementando. Aí mistura um pouco também que o faquirismo mesmo, o original é uma coisa religiosa, né? Aí eles começam a botar cama de pregos, jejua em cima de cama de pregos. Aí traz as serpentes, então jejua com cama de pregos e entre serpentes, né? Então, aí eles trazem as roupas orientalizadas, uma coisa bem oriental, põe um turbante, a mulher fica meio odalisca, tem uma coisa oriental, uma carnavalização do jejum, né? Isso é uma coisa muito Brasil, né? E é isso, então a partir da década de 20 até a década de 70, final de 60, foi muito popular no Brasil, com picos. Então, por exemplo, nos anos 20 teve muitos, aí anos 30 teve poucos, 40 teve um pouco mais, 50 teve um boom de novo que o faquir mais famoso do Brasil, o Silk, fez uma prova de 100 dias no Rio de Janeiro, 100 dias de jejum com pregos e cobras, em 1955. E ali, como ele bate o recorde mundial de jejum, isso chama muita atenção e ali inicia todo um ciclo de faquirismo. O Silk se apresentava como faquir. E a partir da chegada dele, as jejuadoras profissionais eram quase sempre chamadas de faquirezas. Foi nessa onda que surgiu a faquireza velhinha, por exemplo. Aí são, assim, dezenas, com certeza, e talvez centenas de homens e mulheres que se exibiram em provas pelo Brasil todo. E isso também, claro, se espalhava pela América Latina, a França e a Alemanha também tinham essa cultura, outros países, né? Mas no Brasil, desses anos todos de pesquisa, a gente conclui que foi o lugar onde foi mais forte o faquirismo. Só para reforçar que existe esse termo original, faquir, que tem a ver com uma tradição muito antiga de devoção religiosa, normalmente muçulmana, mas que também chegou a ser aplicada a vertentes do hinduísmo. Agora, quando ele migra para o lado do entretenimento, fica mais difícil definir o que é esse negócio chamado de faquirismo. O faquirismo, na verdade, é uma coisa ampla, não fica só no jejum. Até dança com cobras é faquirismo, teoricamente, para as questões do circo. Essa mutilação, enfiar espada, engolir espada, andar em brasa, tudo isso aí faz parte da arte do faquirismo no circo. Detalhe, o circo coloca o faquirismo dentro do espectro do ilusionismo. Mas essa... Só que os ilusionistas não aceitam os faquires dentro desse meio, porque eles dizem que não é ilusionismo, porque o faquir realmente... se ele se espeta mesmo. E dentro dessa gama de atividades, o que os Albertos se interessaram mais foi pelo espetáculo do jejum. E isso é independente do circo, então não passa pela instituição do circo. Os jejuadores, os artistas da fome, eram um espetáculo à parte. Antes de entrar mais nisso, eu só queria dizer uma coisa. Hoje em dia, o Guinness, por exemplo, não reconhece novos recordes de jejum. Porque, é muito perigoso. Até por isso, boa parte dos jejuadores que os Albertos estudaram faziam a prova acompanhados de médicos. E 2, isso tem um vínculo evidente com distúrbios alimentares. Sim, tem gente que jejua de forma controlada por motivo de saúde mental, fé, enfim. Mas é uma prática que precisa ser levada com muito cuidado. Não é trivial. E é bem complicado estimular isso como esporte ou como entretenimento. Então, o que fazia uma mulher, no Brasil do século XX, virar faquireza? Enfrentar a morte para ganhar a vida, como dizia o slogan de uma delas. No geral, eu diria que são origens
de muito sofrimento, seja por pobreza ou por uma situação familiar muito instável ou por algum acontecimento marcante que transforma a vida delas para pior, né, no sentido, uma tragédia que acontece e de repente uma vida que era tranquila deixa de ser tranquila. Várias delas a gente tem já num quadro de fome quando elas decidem ser faquiresas, porque é aquilo, bom, eu já estou passando fome, pelo menos agora eu vou passar fome ganhando dinheiro para isso. Dinheiro e reconhecimento. É o subtítulo do livro, é Fama e Fome. De algum jeito, elas saem para a fama, né? Conforme eles foram mapeando a trajetória da faquireza Verinha pelos jornais, os Albertos viram que ela tinha passado por vários ramos de entretenimento. Foi muito jovem, ela ganhou um concurso de frevo em Recife e diários associados levaram um grupo de garotas para o Rio de Janeiro, para um carnaval do Rio de Janeiro e fizeram um tour com elas, os demônios do frevo. E ela ficou lá, dançando frevo. Aí ela se desgarrou do grupo e foi tentar fazer ponta na cinédia para fazer chanchada. E ela acabou rodando. Foi fazer shows em boate, dançando frevo, até que foi parar em Campinas para fazer esse jejum. Foi a última manifestação artística dela que a gente sabe. Depois do faquirismo, a Verinha parecia ter sumido do mapa. E a pesquisa dos Albertos mostrou que ser faquiresa não era nada fácil, por motivos que iam muito além de passar fome. Faquirismo, dança com serpentes, trabalho no teatro, trabalho no circo, danças eróticas, trabalho sexual. Tudo isso acabava sendo jogado no mesmo balaio, um balaio de profissões muito julgadas. Inclusive, tinha uma ficha que essas mulheres tinham que preencher quando elas chegavam em qualquer cidade, que era a mesma ficha para trabalhadoras sexuais e para atrizes. Para a delegacia de costumes, era tudo meretriz. Algumas faquiresas, inclusive, vinham da prostituição. Isso também está na trajetória de algumas delas. Pesquisando essa história, eu fiquei com a impressão de que a saga das faquirezas consegue fazer um bingo da Via Crucis da mulher. Na cobertura das provas delas, tem de tudo. Se uma mulher tá gorda, entre aspas, então é bom mesmo que ela passe fome. Bem feito. Só que faquirismo não é uma atividade muito feminina. Fica meio feio, né? Se a mulher tá magra, entre aspas, então tá magra demais. Tinha faquireza vestida demais, vestida de menos. Teve uma faquireza que surtou e teve que ser retirada da urna, porque os homens no público não paravam de mexer com ela. Ainda teve debate protocolar sobre vocabulário. Presidenta, conheça faquireza. E tinha muita culpabilização. O Oliveira me contou uma história nesse sentido sobre outra faquireza, talvez a preferida deles, chamada Suzy King. Ela cavalgou seminua na Avenida Rio Branco em 1959 para promover um espetáculo de faquirismo dela. As pessoas derrubaram ela do cavalo e tentaram estuprá-la. Aí quem era o culpado? As pessoas? Não, ela. Então ela vai presa. Porque ela se expôs, entende? E a avacalhação não parava por aí. Aí já tem a questão da idade também, que na época ela já é uma mulher de mais de 40 anos. Então, aquela velha que saiu de biquíni, sabe? Elas causavam, elas sofriam, mas elas eram vistas. Só que para a vasta maioria dessas faquirezas jejuadoras, a fama era temporária. O que todas compartilham é o esquecimento, né? Porque todas foram apagadas da história. O apagamento é comum. São todas artistas que foram apagadas da história. Quando a gente chega em 2012, todas elas tinham sido apagadas. Aquele conto do Kafka, que eu tinha comentado mais cedo, Um Artista da Fome, é de 1922. E ao longo desse conto, o jejuador vai sendo esquecido em vida. As pessoas vão perdendo o interesse no espetáculo. Os cartazes vão ficando desbotados. E o artista da fome vai minguando até morrer. Eles limpam a jaula dele e botam um filhote de onça no lugar. Mas vamos voltar lá na busca pela primeira faquireza, aquela que tinha ficado na memória do Alberto Camareiro, a faquireza Verinha. Os dois Albertos iam pesquisando, ligando, fuçando. Porque na época eu fazia pesquisa de forma amadora, mas eu trabalhava no chaveiro do meu pai, fazia cópias de chave. A chave é uma coisa muito rápida, né? Você faz uma cópia de chave em 1 minuto, então você pode fazer 30 chaves no dia, meia hora da sua vida só. Então, todo o resto do tempo eu estava lá com o computador e com o telefone, pesquisando e ligando para pessoas. Né? Nisso, eles acharam a filiação da faquireza Verinha, nome de pai e mãe.
Eles mapearam todo mundo com o sobrenome dela em Pernambuco, que era o estado natal dela, e começaram a bombardear as redes sociais. E aí a gente criou um banner e colocamos no Facebook. Procuramos Faquireza Verinha, o nome real dela, um resumo da história e mandamos. Eu sei que o processo todo, até chegar nela mesmo, durou 3 meses. Até que vem uma resposta de uma moça: olha, eu acho que ela era irmã do meu avô. A moça não sabia de muita coisa, mas ela foi investigar por conta própria, dentro da família. E ela voltou com uma notícia. E ela morreu. Ela morreu há alguns anos. Ela teria falado com uma prima que tinha notícia que ela tinha morrido em Belo Horizonte. Fim da história? Não. Os Albertos queriam puxar esse fio até o final. Lembra, nem que fosse pro camareiro poder botar uma vela no túmulo da Faquireza que tinha inspirado ele. A gente começou a procurar os filhos em Belo Horizonte. Busca vai, busca vem. Eles veem que um filho da Faquireza Verinha tem um restaurante em BH. Eles mandam um e-mail pro restaurante. Aí eles esperam. Nem demorou tanto. Foi naquela mesma noite. A mulher do filho responde: eu sou a nora da dona Vera. Ela passou muito mal com a chegada do seu e-mail. E aí a gente já ficou assim: como assim? Ela tá viva? Né? Então já era o primeiro choque. Ela está furiosa, ela está à base de Lexotan a noite inteira. E ela pede para vocês nunca mais nos procurarem. Ela não tem o menor interesse de conhecer vocês. E esse passado está morto e sepultado para ela. E aí tinha assim um espação, assim. Aí quando eu olhei o e-mail, eu vi que a barra de correr do lado estava muito longa. Aquele e-mail que era curto, né? E aí eu fui baixando, assim. Quando eu cheguei no fim tinha PS. Por favor, me adicione no MSN, eu quero saber tudo. A nora. E aí, na hora, eu adicionei ela no MSN, a Vera já estava dormindo. E aí a gente começou a conversar, né? E a família não sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Os filhos, ela nunca tinha contado pra eles. Então foi uma bomba na família, né? Porque de repente eles recebem fotos dela com cobras. Tinha uma foto que ela beijava a cobra e deitada em cama de pregos. E eles, como assim? Quando isso aconteceu? A família estava chocada. A Verinha estava pé da vida. Bom, ficamos os dois, avançamos o sinal, fomos longe demais. Eles deixaram a poeira baixar um pouco. Se passaram alguns meses. Agora o louco da história é assim, eu trabalhava com eventos na época, fazendo cenário para eventos, e a agência me mandou para BH para fazer uma visita técnica. E me hospedou num hotel, como sempre fazia, um hotel qualquer que a agência escolheu. Quando eu chego no hotel, eu tô em frente ao restaurante do filho. Fiquei louco. Quase não dormi aquela noite. Dia seguinte, cedinho, levantei, atravessei a rua, cheguei naquele lugar, naquele restaurante. Era uma lanchonete, uma coisa assim, com umas mesinhas na frente. Uma mulher sentada, lendo o jornal sozinha naquelas mesas. Quando eu olho, eu falo: oi, era ela. Ouvindo o camareiro contar essa história, eu fiquei com muito medo de tudo isso acabar com uma ex-faquireza infartando numa lanchonete em BH. Quando você foi pro restaurante, o e-mail tinha deixado ela à base de tarja preta. Você não tinha medo que você pudesse causar um piripaque ao ir lá? Na verdade, cara, o desejo de chegar nela era mais forte que qualquer coisa, tá? Eu também consigo entender por que ele não resistiu. Pesquisador é caçador. Quando você tá com a presa na mira, você não consegue recuar. Tinha uma pinta no rosto que de imediato eu reconheci. Bom, eu teria reconhecido com 200 anos de idade. E aí, cara, cheguei nervoso. O senhor quer alguma coisa? Eu quero um café. Aí fomos até o balcão, tal, ela me servindo o café, eu tremendo que não pudim. Cheguei pra ela e falei assim: você é a Vera, né? Ela falou: sim. E você, quem é? Eu falei: eu sou Alberto, de São Paulo. Ah, não sei o quê. Na hora ela ficou brava, assim: você que eu vou mexer, minha família não sabe de nada, o que você foi fazer? Eu falei: Vera, calma. Na verdade, eu era seu fã, tinha 8 anos de idade, entendeu? Eu fui te ver na prova, enlouqueci, nunca mais te esqueci, sou apenas um fã. Não quero mexer na sua vida, estragar a sua vida, nada disso, minha intenção é outra. Na verdade, eu queria levar uma vela no seu túmulo. Porra, mas que... Você acha que eu estava morta? Apesar do início mais do que turbulento, aquilo foi o começo de uma longa amizade.
No começo, o camareiro estava explodindo de perguntas. Mas ela sempre se restringiu a contar detalhes, ela simplificava, ela não abria demais. Mas eu sentia que para manter a relação com ela, tinha que também ir devagar, aos poucos, sem ficar exigindo muito que ela contasse, porque ela não ia contar mesmo, porque ela tinha, de alguma maneira, sabe, negado a história. Ninguém sabia, gente. Esse silêncio, os Albertos já tinham encontrado em outros lugares. Porque a gente também mexe com um assunto que é bastante tabu. Tem família que fala assim, não quero ouvir falar disso. Foi não sei o quê, pra gente morreu, entendeu? Isso é sujeira pra família. Tinha famílias que tinham se convertido e tinham jogado tudo fora. Tinha gente que simplesmente não queria saber. Mas ainda tinha sobrado muita memória. A gente passou um ano colhendo material de todas as faquirezas que apareciam. E de alguns faquires também. E nisso a gente foi formando um time de faquirezas. Passado algum tempo, a gente tinha 11 faquirezas, de 1923 até 1960, cujas vidas a gente estava acompanhando como se fosse uma novela através dos jornais antigos. Até uma hora que a gente para e vê, peraí, isso dá um livro. E a gente acabou ganhando um edital e deu para lançar o primeiro livro, que é o Cravo na Carne, Fama e Fome. O livro saiu em 2015, com uma farta homenagem à faquireza Verinha e muitos detalhes sobre a carreira dela. Depois, os Albertos até escreveram outro livro sobre aquela faquireza que cavalgou seminua pela Avenida Rio Branco, a Suzy King. Chama Suzy King, a pitonisa da modernidade. Bom, eles encontraram a faquireza Verinha, montaram um time de faquirezas, escreveram 2 livros. Tá bom, né? Não. Porque é isso, a gente acabou se conectando muito profundamente com as faquirezas, né? Então não é, tudo bem, publicou o livro, esquece que elas existem. Não, a gente continua se atualizando sobre os dados do passado que vão surgindo. Aí surge um jornal novo na hemeroteca digital. A gente vai lá, bota o nome de todas, para ver se apareceu alguma coisa nova. Né? Aí aparece alguém da família que mora lá no norte e tem um acervo de fotos maravilhosas. Mandou pra gente. E por aí vai. E tem um agravante. Uma vez que você se enfronha tanto na vida de alguém, ou de alguéns, é muito difícil sair andando e lavar as mãos. E isso ficou bem claro no caso da faquireza Verinha. Bem lá no início, quando a gente pesquisava ela, ainda sem ter chegado nela pessoalmente, a gente se deparou com uma matéria da época dela, do frevo, em que ela falava de um filho. E esse filho não era nenhum desses 2 filhos que ela teve depois de ser faquireza. Depois de conhecer a Verinha, os Albertos perceberam que esse era outro segredo do passado dela. Aí a gente sondando, a gente percebeu que os filhos dela não sabiam desse filho. Talvez essa seja a grande questão, porque ela não quer mexer no passado. Desde 2012, isso tinha ficado como um ponto de interrogação na cabeça deles. E sempre que dava, eles faziam mais pesquisas. Quando foi em 2022, apareceu uma pista desse filho. Num documento, a Vera tinha listado um endereço onde ela estava ficando em Campinas. E o nome do casal que estava hospedando ela. E aí a gente procurando por esse casal, em sites de genealogia, a gente chegou em um filho desse casal, que tinha, assim, sido registrado na época, já um pouco grandinho, assim, com seus 2 anos. E esse casal, a mulher, no caso, ela tinha uma idade que, na época, mulheres naquela faixa de idade não tinham filhos. Até hoje é mais difícil, mas na época, então era uma coisa estranha. E aí, como a gente tinha essa ligação, a gente pensou, bom, esse pode ser o filho da Vera. Eles foram atrás e acharam um número de telefone. Porque como você liga para uma pessoa do nada e fala, olha, eu acho que a sua mãe é adotiva e que a gente sabe quem é a sua mãe verdadeira. Gente, por favor, não façam isso. Chances astronômicas de dar ruim. Só que, por sorte, ele já sabia que ele não era filho dessa mãe que criou ele. Graças a Deus, dessa vez os Albertos não estavam contando uma novidade para a pessoa do outro lado da linha. Já sabia que eu tinha sido adotado. Esse é o Julumar Dressler. Quando ligaram falando coisa assim, eu fiquei meio ressabiado, sabe? Porque tem tanto golpe na praça, né? Quando o Julumar foi relembrar a reação dele na época, ele usou a mesma expressão que os Albertos tinham recebido de resposta quando eles escreveram para a Verinha. Morta e enterrada. Mas para mim era uma coisa que já estava até morta e enterrada, né?
Que eu achava que nesse meio tempo que ela deveria ter falecido. Porque... Ele até tinha lembranças dela. É que a Verinha era amiga da mãe adotiva dele, e ela já tinha chegado a visitar o Julumar, só que usando o nome Verônica. Quando ele era criança, até os 4, 5 anos, ele via essa mulher. Ela chegava, ficava, saía e depois desapareceu. Eu lembro, eu era pequeno, mas eu gravei isso na cabeça, né? E aí, passado anos, já um dia numa briga com uma irmã mais velha, essa irmã falou, você nem é filho da mãe, você é adotado, você é filho da Verônica, que vinha aqui, assim. Só que aí eu guardei aquilo pra mim. Quando a mãe adotiva morreu, ele tinha 18 anos... 40 anos atrás, mais, ele chegou até o Rio de Janeiro, porque tinha uma ligação dela com o Rio, que ele sabia. Então, ele chegou aí no Rio procurando alguém que soubesse de uma mulher chamada Verônica, que trabalhava no meio artístico, mas não tinha como, né? A gente não tem experiência nessas coisas, né, de detetive, e acabei não achando nada para deixar quieto isso daí, e morreu o assunto para mim. Aí eu só fui voltar à tona tudo isso com os Albertos. Foi aí que ele ficou sabendo os detalhes desse veio artístico da mãe. Eu acho que esse lado eu puxei para ela. Sempre gostei de mexer com coisas de teatro, fiz teatro uma época. Então eu falei, acho que essa parte artística eu herdei da minha mãe. Já deitou numa cama de pregos? Não, nem quero deitar. Do jeito que eu sou magro, se deitar numa cama de prego... apesar que seria ideal, né? Porque seria um faquir mesmo. E o Julumar também ficou sabendo, naquele contato, que a Vera estava viva. Mal de saúde, mas viva. E aí vai a gente... Bom, e agora? Como a gente vai falar disso com a Vera? Pra ela. Claramente, não era um assunto no qual ela queria tocar. Só que, ao mesmo tempo, tinha que falar, porque a gente achava que isso era uma questão importante para ela. E a gente fala, não, tem que ser agora, E a gente falou com a Nora, e a gente abriu pra Nora a história. Ela falou devagarinho com a Verinha. E ela foi falando, Vera, você não teve um outro filho antes? E ela, não, só tive esses 2. Depois de resistir um pouco, a Vera começou a chorar e contou. Naquela época, ela estava sozinha com a criança, sem condições de criar, e acabou deixando ele com esse casal de amigos. Ela falou, calma, tá tudo bem, ele tá bem, mas ele quer falar com você. Aí na hora ligaram pro filho, a Nora já estava com o telefone dele. Na lembrança do Julumar, foi uma conversa bem rápida. Em 10 minutos não dá para você falar de uma vida, né? É muito pouco tempo. O que ele lembra é que ela pediu perdão. Acho que ela queria isso, sabe? Ser perdoada. E a gente não... Quem sou eu para perdoar alguém, né? Eu só falei para ela que eu entendi aquilo, que eu não tinha nada que perdoar e nem que ela tinha que se sentir culpada por nada. E aí eles tiveram essa única conversa, na verdade, no telefone, porque a Vera, 2 dias depois, entrou em coma, passou uma semana, ela ficou em coma e morreu. Mesmo um contato de 10 minutos, mas foi bom. Pelo menos ouvir a voz. Sim, a gente não tem direito de achar nada, mas a gente acha que no fundo, ela queria aquilo. Né? Porque ela tinha passado a vida toda sem notícias do filho, né? Então era uma questão. Mães e filhos. Essa tônica ficava voltando o tempo todo na minha conversa com os Albertos. Teve uma outra faquireza, a Marciana, que sequestrava crianças. E por causa dessa pesquisa, os Albertos até foram parar no Fantástico. E eles tinham tido toda uma história procurando o filho da Suzy King. Acharam ele nas ruas do Governador Valadares. E agora, a faquireza Verinha, que tinha sido um símbolo de uma vida livre e artística para o camareiro, tinha virado uma mãe arrependida. Eu comecei a achar aquilo um pouco estranho. Mas eu acho curioso, assim, que a figura da faquireza, enfim, tem muito a ver com essa feminilidade marginalizada, essas mulheres meio desgarradas, e todo o movimento de vocês na busca de reconstruir a trajetória dessas mulheres, acaba de novo ancorando elas no contexto de família. Então você pensa numa faquireza, assim, essa mulher de biquíni, na urna de vidro, não sei o que, cobres e pregos, e a última coisa que você pensa, assim, será que ela tem um filho, assim, que está em casa? E vocês acabam, eu acho, é muito curioso que todas essas histórias, em última instância, sejam sobre mães e filhos. Como é que vocês interpretam isso? É engraçado isso, inclusive porque a gente gosta da transgressão. Não é que eles estavam querendo transformar as faquirezas de volta em mães de família. Longe disso. Eu acho que tem uma questão também, porque a gente está querendo o tempo todo compartilhar essas histórias, porque a gente desenvolveu amor por essas pessoas.
E aí esse amor não é tão fácil achar com quem compartilhar o amor pela Suzy King, por exemplo. Ou o amor pela Verinha, ou, né? E aí eu acho que também por isso que a gente acaba indo na direção dessas famílias. Eu estava pensando aqui que, ainda no tema de laços familiares, assim, quando vocês encontram essas mulheres que estavam esquecidas, não sei se vocês... O jeito que vocês falam delas e, Alberto, sua necessidade, essa vontade de que outras pessoas lembrassem delas e amassem elas também, quase parece como se vocês estivessem encontrando elas órfãs, assim, no tempo e no espaço. E aí vocês estão tentando reinseri-las nas famílias. Não sei se vocês interpretam assim. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas de alguma forma a gente encontrou elas órfãs no tempo e no espaço, porque elas não estavam no Google, elas estão ali, é isso mesmo, perdidas no tempo, no espaço. As famílias que ainda estavam aí, por uma razão ou por outra, não queriam falar delas ou trazê-las à tona. Mesmo os que guardavam acervo, tinham o acervo lá guardado no guarda-roupa. O filho do Silk, que é o maior faquir do Brasil, né, o grande nome do faquirismo, e aí já nem tem a questão do feminino, da transgressão, que às vezes é um tabu, né? No caso do Silk já nem tem isso, mas o filho dele, por exemplo, falou assim... Poxa, ele gosta, ele tem orgulho da história do Silk. Ele falou, poxa, eu nunca achei que alguém pudesse ter interesse, porque eu achava que o que meu pai fazia era muito um mundo cão para os dias de hoje. E é uma fala interessante, porque de alguma forma eles achavam que essa história não fosse interessar para ninguém. A maior parte das famílias, pelo menos, não imaginavam que isso pudesse ter alguma relevância histórica, artística. Não, e é um resgate histórico também, né? Um país que apaga as coisas como o Brasil faz, as coisas de cultura, então se não tem alguém que vai lá e fuça lá atrás, vai trazendo e vai falando, peraí, isso aqui existiu, isso faz parte, isso pode ajudar a contar a nossa história, né? Por isso eu acho, né? Mais do que inseri-las, uma coisa, inserir na história mesmo. E uma coisa interessante, a gente começou agora, esse ano, começo do ano, a ter acesso a hemerotecas digitais de países como Chile, Colômbia, que estão chegando agora na internet, né? Que não tem um projeto como a hemeroteca digital. E aí, nesses países, a gente está encontrando faquirezas. Também na década de 50, principalmente. E aí é estranho, porque a gente vê hoje que as faquirezas desses países não estão no Google até hoje. Então, elas estão nas hemerotecas digitais, mas é isso. Então, é incrível isso, porque a hora que a gente pensa que talvez, se isso tudo não tivesse acontecido lá em 2012, as faquirezas do Brasil talvez também ainda não estivessem na internet, como não estão as da América Latina. E não sei se estarão algum dia, porque vai depender de alguém olhar para elas e trazê-las. Então, ainda existem muitas faquirezas órfãs no tempo e no espaço, pelo mundo, né? As do Brasil tiveram essa chance de atravessar esse portal e chegar no século XXI. Tem só mais uma coisinha. Quando eu conversei com o Julomar, o filho da faquireza Verinha, ele me disse que essa história toda tinha ficado meio mal acabada para ele. Porque, no fim das contas, ele conseguiu conversar com a mãe biológica dele. Mas ela morreu sem contar quem era o pai biológico dele. É claro que os Albertos já estavam interessados em mais essa linha investigativa. Numa segunda conversa com eles até tentaram me recrutar para tentar achar a certidão original de nascimento do Julomar. Mas eu não podia topar, e desaconselhei eles. Porque no fim da nossa conversa, o Julomar tinha me falado com todas as letras. Mas eu não tenho interesse não de correr atrás, só saber quem era meu pai, sabe? O nome verdadeiro, porque agora também não vai fazer diferença para mim. Ele veio com uma filosofia que parece alienígena para mim e para os Albertos, mas que pode ser boa para a vida. Que nem eu falo assim, eu não vivo de passado. Esse é meu lema, sabe, Flávio? Essa história foi produzida pela Flora Thomson DeVoe, diretora de pesquisa da Rádio Novelo. Essa semana, no post do episódio no nosso site, tem muitas fotos de faquirezas Brasil afora e pistas bibliográficas para vocês se enveredarem mais nesse mundo. Ali no site também tem o Caminho das Pedras para vocês mandarem uma pauta pra gente.
A gente ficou sabendo dessas 2 histórias graças a ouvintes. A Tereza Meirelles assistiu a Neyru e tinha certeza de que era a nossa cara, e os Albertos ouviram o nosso episódio Garrafas ao Mar e acharam que era a cara deles. E é mesmo, quem ainda não escutou, corre lá. Outro jeito de ficar pertinho da gente é seguir nas redes sociais. A gente está no @radionovelo, tanto no Twitter quanto no Instagram. E sempre tem a nossa newsletter, que é curtinha e traz sempre alguma dica cultural de alguém da equipe. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Sara Zolbel e a Carol Pires. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Ana Rita Cunha e pela Luísa Silvestrini. Nesse episódio, a gente teve apoio de montagem e de sonorização da Mari Leão. A gente usou música original de Arthur Kunz e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. Nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. E a nossa estagiária é a Isabel Santana. Obrigada e até a semana que vem.